pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês em mais essa edição do Minuto Logístico. E hoje eu vou procurar responder uma pergunta que as pessoas têm me feito muito aqui no canal e nas redes sociais. A questão é sobre o home office, né? Então, fica com a gente aqui nesse vídeo que eu vou trazer um pouquinho do que eu tenho enxergado aí de vantagens e desvantagens do home office na nossa jornada pessoal e profissional. E também trazer um pouquinho do que eu acho que vai acontecer aí no futuro, né? Então, tema de hoje, home office. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Meirin, eu oriento pessoas e empresas a usarem a logística como diferencial competitivo e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho, né, nessa jornada de conhecimento. Se você deseja se manter informado sobre o mundo logístico, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, pois assim você vai ficar sabendo em primeira mão das novidades aqui do canal. E por falar em novidades, dá uma olhadinha aí nos cursos que nós estamos preparando para vocês. O link está aqui embaixo, é só clicar. Mas vamos lá, pessoal. A pergunta que tem chegado muito aqui para nós é sobre as questões relacionadas ao home office, né? Quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos e se isso aí vai permanecer aí, né, por muito tempo. Bom, pessoal, grande parte dos nossos locais de trabalho, dos nossos locais de estudo, dos nossos locais de lazer vão ser bem diferentes daqueles espaços que nós estávamos acostumados antes da pandemia, né? Provavelmente a tendência é que a retomada, né, após aí a questão da vacina aconteça de forma gradativa, né, tomando todas as medidas de segurança aí preconizadas pelo protocolo, mas eu acho que essa questão do home office ela vai perdurar aí ainda por bastante tempo. E aí, uma das questões que chegam bastante aqui para nós é: mas Meirin, home office é bom ou é ruim? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o home office é aplicado a algumas atividades. Então, se eu ou você trabalhamos numa atividade muito operacional, né, uma atividade como, por exemplo, conferente de carga, essa atividade ela é feita lá em loco, então a gente não consegue, né, transferir essa atividade para um outro local. Então, antes da gente pensar em identificar se é bom ou ruim, a gente tem que identificar se aquela atividade pode ser feita, né, fora do seu local lá de trabalho. Essa é a primeira coisa. E eu também gosto muito, né, de, em vez de pensar se home office é bom ou ruim, eu procuro sempre olhar os aspectos positivos e os aspectos a refletir, ou os aspectos que a gente precisa tomar um pouco mais de atenção. E é nessa linha aqui que eu queria compartilhar com vocês aí a minha visão sobre as questões aí relacionadas ao home office, né? Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu também gostaria de dizer, eu sou um entusiasta aí do home office, né? Eu gosto muito, né? E enxergo no home office alguns aspectos positivos, né? O primeiro deles é em relação ao tempo, pessoal. A gente tem menos deslocamento, né, da nossa residência para o nosso trabalho, para o nosso local de estudo, né? E aí com isso a gente ganha um pouco mais de tempo. A gente tem mais tempo livre, mais tempo para ficar com a nossa família, mais tempo para se dedicar a um esporte, à leitura de um livro, a um lazer. Tempo, para mim, né, é um bem muito precioso. E com a questão do home office, como a gente diminui o deslocamento, a gente acaba ganhando esse tempo. Fora isso, né, o segundo fator que eu acho muito interessante, a gente reduz a nossa exposição ao risco. Grande parte de nós que mora e trabalha em grandes cidades, a gente acaba circulando por locais da cidade onde a gente tem mais riscos de acidentes, de assaltos e de outras coisas, e a partir do momento que a gente fica em home office, a gente reduz essa exposição ao risco. Por outro lado, as organizações que estão conseguindo colocar muitas das suas atividades em home office estão conseguindo também uma redução de custo, reduções relacionadas a aluguel, luz, né? E nós, colaboradores, também estamos buscando aí essa redução de custo em termos de alimentação, de transporte, né, e outros fatores. Um outro aspecto também que já está sendo comprovadamente, né, provado
é que grande parte das pessoas que estão em home office, elas conseguem ter uma melhoria na produtividade, ou seja, a produtividade aumenta, né? E a gente tem aí reuniões com mais focos. As reuniões são mais curtinhas, né? São mais direcionadas, né? Então são alguns aspectos aí que eu considero como positivos aí no home office. Eu listei eles aqui: tempo, menor exposição ao risco, redução aos riscos, questões de produtividade e das reuniões com mais foco. Mas, como nós sabemos, nem tudo são flores. Existem alguns aspectos aí de home office que a gente precisa também refletir, ajustar e entender como é que a gente pode adequar, né? Bom, o primeiro deles é claro, né? Quando a gente está em home office, a gente sente falta do contato com o time de trabalho. A gente tem uma interação menor, né? Isso precisa ser ajustado. Outra é que a gente precisa equilibrar o nosso trabalho com a nossa família e as tarefas do lar. Como a gente passa a estar trabalhando e estudando de casa, às vezes essas coisas se confundem, né? E aí não é muito legal. Outro aspecto é que nem todos nós, nesse momento, temos toda a infraestrutura adequada para trabalhar e estudar de casa. Internet, computador, microfone, câmera e esse tipo de coisa. Um fator que também me preocupa muito é que muitas das vezes a gente perde, né, a noção do todo. Quando a gente está dentro da empresa, a gente acaba tomando um café, a gente acaba tendo uma visão maior, e quando a gente está em home office a gente fica muito focado na nossa atividade e a gente também tem que tomar um cuidado. Um outro fator também que para mim é um fator que a gente precisa se policiar, que a gente tem uma sensação de que está trabalhando 24 horas por dia, sem hora para acabar. A gente começa e aí vai, e isso complica um pouco, né? Um fator também muito importante é que a gente acaba, né, precisando ter mais planejamento e organização nas nossas atividades, né? O fator de nós termos mais autonomia demanda de nós, né, uma competência, né, de se planejar melhor. E aí tem dois aspectos que as empresas já estão olhando bastante. É com relação à segurança das informações, né? As informações começam a trafegar, né, pela nuvem, e aí isso é importante, as empresas terem essa noção na questão da segurança das informações. E é claro, suporte técnico. Muitos de nós, às vezes, né, fica embaraçado com alguma questão da tecnologia e aí precisa, né, que a empresa tenha aí esse suporte. Então, eu relacionei aqui quais são os aspectos aí que eu tenho refletido, né, que precisam ainda de alguns ajustes, de algumas melhorias aí em relação às questões do home office, né? Bom, o que as empresas e os colaboradores, pessoal, têm dito por aí? Eu tenho conversado com bastantes empresários, com empreendedores, com colaboradores, a gente presta consultoria para algumas empresas, né, e vem observando uma tendência muito forte aí de adesão ao home office, né, o que é um fator muito legal. As grandes gigantes aí da tecnologia já estão anunciando, o Mark Zuckerberg lá do Facebook, né, já declarou que vai implementar, né, agressivamente a contratação remota, né, e pretende nos próximos 5 a 10 anos aí estar trabalhando remotamente toda a equipe do Facebook. O Nubank, né, também já declarou que pretende, né, cada vez mais estimular a atividade de home office. O Google também já se pronunciou dizendo que deseja deixar a maioria dos seus colaboradores trabalhando de casa. E talvez, saindo das empresas de tecnologia, a empresa que mais me chamou a atenção sobre esse assunto foi a Heineken, né, que declarou aí no iniciozinho do mês de fevereiro, né, que pretende, né, deixar parte da sua equipe em home office definitivo, né? Então, as indústrias também, além das empresas de tecnologia, também já estão se adequando para esse cenário. Muitos colaboradores que eu tenho conversado pretendem, né, continuar em home office porque identificaram aqueles benefícios lá que a gente citou. E aí a grande pergunta que a gente fica e daqui para frente? O que vai acontecer, né? Quais são os próximos passos em relação a essas questões aí de home office? A primeira coisa, pessoal, que eu tenho gostado muito é que a gente teve uma quebra de paradigma.
né? Antigamente, o home office era considerado como uma atividade que não tinha produtividade, que o colaborador não ia trabalhar, né? E hoje, né, esse paradigma ele foi quebrado, né? Hoje, as empresas, os empresários, né, têm confiança no trabalho remoto, né? Com esse advento todo aí que nós tivemos de pandemia, né, foi necessário trabalhar remotamente e aí todo mundo viu que isso era possível, que podia ser eficaz e muitas empresas, né, estão identificando aí melhorias em relação à sua produtividade. E aí quando a gente pensa em futuro, o que vai acontecer, né, quando graças a Deus voltar à situação normal, eu tenho enxergado que nesse mundo aí do trabalho e da educação, a gente vai ter um cenário que o conceito de trabalhar e estudar, ele vai ser fora dos muros, né? A gente vai poder fazer isso de qualquer lugar. E tem 4 características que eu venho observando que poderão nortear essa nova relação. Na minha percepção, eu vejo que o trabalho e a educação vão cada vez mais ser híbridas, né? Flexível, remoto e totalmente conectado. A gente provavelmente deve viver um momento em que a gente vai ter 1 ou 2 dias em casa, né? E os outros dias lá no local físico, né? Para de repente, né, adequar alguma daqueles pontos que a gente colocou de integração da equipe, né, para que isso seja um pouco melhor dimensionado. Então a gente provavelmente deve viver aí um cenário tanto no mundo do trabalho quanto no mundo da educação, né, híbrido, em que a gente vai ter os 2 momentos. E você, pessoal, o que você acha aí que vai acontecer de home office? Bom, pessoal, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, pois isso ajudará esse vídeo a chegar a mais pessoas que podem estar precisando dessa informação. Não esquece de se inscrever no canal do Minuto Logístico e ativar o sininho, assim você não vai perder nenhuma das novidades. Mas se você tiver alguma sugestão ou dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e vai procurar aí te responder. Obrigado pela companhia, fiquem bem e até a próxima edição do Minuto Logístico.